Seção 2ª. Do Procurador-Geral do Trabalho. Artigo 87. O Procurador-Geral do Trabalho é o chefe do Ministério Público do Trabalho. Artigo 88. O Procurador-Geral do Trabalho será nomeado pelo Procurador-Geral da República, dentre integrantes da instituição, com mais de 35 anos de idade e de 5 anos na carreira, integrante de lista tríplice escolhida mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, pelo Colégio de Procuradores para um mandato de 2 anos, permitida uma recondução, observado o mesmo processo. Caso não haja número suficiente de candidatos com mais de 5 anos na carreira, poderá concorrer à lista tríplice quem contar mais de 2 anos na carreira. Parágrafo único. A exoneração do Procurador-Geral do Trabalho, antes do término do mandato, será proposta ao Procurador-Geral da República pelo Conselho Superior, mediante deliberação obtida com base em voto secreto de 2/3 de seus integrantes. Artigo 89. O Procurador-Geral do Trabalho designará, dentre os subprocuradores gerais do trabalho, o Vice-Procurador-Geral do Trabalho, que o substituirá em seus impedimentos. Em caso de vacância, exercerá o cargo o vice-presidente do Conselho Superior, até o seu provimento definitivo. Artigo 90. Compete ao Procurador-Geral do Trabalho exercer as funções atribuídas ao Ministério Público do Trabalho junto ao plenário do Tribunal Superior do Trabalho, propondo as ações cabíveis e manifestando-se nos processos de sua competência. Artigo 91. São atribuições do Procurador-Geral do Trabalho. Inciso 1. Representar o Ministério Público do Trabalho. Inciso 2. Integrar, como membro nato, e presidir o Colégio de Procuradores do Trabalho, o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho e a Comissão de Concurso. Inciso 3. Nomear o Corregedor-Geral do Ministério Público do Trabalho, segundo lista tríplice formada pelo Conselho Superior. Inciso 4. Designar um dos membros e o coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho. Inciso 5. Designar, observados os critérios da lei e os estabelecidos pelo Conselho Superior, os ofícios em que exercerão suas funções os membros do Ministério Público do Trabalho. Inciso 6. Designar o chefe da Procuradoria Regional do Trabalho dentre os procuradores regionais do trabalho lotados na respectiva Procuradoria Regional. Inciso 7. Decidir, em grau de recurso, os conflitos de atribuição entre os órgãos do Ministério Público do Trabalho. Inciso 8. Determinar a abertura de correição, sindicância ou inquérito administrativo. Inciso 9. Determinar a instauração de inquérito ou processo administrativo contra servidores dos serviços auxiliares. Inciso 10. Decidir processo disciplinar contra membro da carreira ou servidor dos serviços auxiliares, aplicando as sanções que sejam de sua competência. Inciso 11. Decidir, atendendo à necessidade do serviço, sobre: Alínea A. Remoção a pedido ou por permuta. Alínea B. Alteração parcial da lista bienal de designações. Inciso 12. Autorizar o afastamento de membros do Ministério Público do Trabalho, ouvido o Conselho Superior, nos casos previstos em lei. Inciso 13. Dar posse aos membros do Ministério Público do Trabalho. Inciso 14. Designar membro do Ministério Público do Trabalho para: Alínea A. Funcionar nos órgãos em que a participação da instituição seja legalmente prevista, ouvido o Conselho Superior. Alínea B. Integrar comissões técnicas ou científicas, relacionadas às funções da instituição, ouvido o Conselho Superior. Alínea C.
assegurar a continuidade dos serviços, em caso de vacância, afastamento temporário, ausência, impedimento ou suspeição do titular, inexistência ou falta do substituto designado. Inciso 15. Homologar, ouvido o Conselho Superior, o resultado do concurso para ingresso na carreira. Inciso 16. Fazer publicar aviso de existência de vaga, na lotação e na relação bienal de designações. Inciso 17. Propor ao Procurador-Geral da República, ouvido o Conselho Superior, a criação e extinção de cargos da carreira e dos ofícios em que devam ser exercidas suas funções. Inciso 18. Elaborar a proposta orçamentária do Ministério Público do Trabalho, submetendo-a, para aprovação, ao Conselho Superior. Inciso 19. Encaminhar ao Procurador-Geral da República a proposta orçamentária do Ministério Público do Trabalho, após sua aprovação pelo Conselho Superior. Inciso 20. Organizar a prestação de contas do exercício anterior, encaminhando ao Procurador-Geral da República. Inciso 21. Praticar atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal. Inciso 22. Elaborar o relatório de atividades do Ministério Público do Trabalho. Inciso 23. Coordenar as atividades do Ministério Público do Trabalho. Inciso 24. Exercer outras atribuições previstas em lei. Artigo 92. As atribuições do Procurador-Geral do Trabalho, previstas no artigo anterior, poderão ser delegadas. Inciso 1. Ao coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão, as dos inciso 14, a linha C, e inciso 23. Inciso 2. Aos chefes das Procuradorias Regionais do Trabalho nos Estados e no Distrito Federal, as dos inciso 1, inciso 14, a linha C, 21. E inciso 23.